terreno ali ao lado e será construído o nosso templo. Amém? Amém. Então, nesse momento, eu gostaria de estar convidando mais um discípulo da casa do Senhor que vai estar trazendo a poderosa palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos receber com bastante alegria o nosso diácono João Batista. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me dando. Está ministrando essa palavra. O Elias, quando chegou aqui, ele falou algo que acontece com muitos, comigo não é diferente. Ele falou que, João, estou um pouco nervoso. Isso nós sabemos que isso é normal, porque nós preparamos a palavra, nós buscamos o Senhor para ministrar uma palavra, para dar o melhor, aquilo que Deus coloca no nosso coração, para poder ministrar. A gente fica preocupado em como as pessoas vão receber. Dá o nervosismo, isso é normal na nossa vida. Como a pastora e o Elias falou aqui sobre a obra dos blocos, tem quase 400 blocos mesmo. E essa obra, acredito eu, pastora, que no mês de setembro nós vamos começar a fundação lá de trás. Eu acredito nisso, porque indo nesse ritmo de 200 blocos mais ou menos na semana, no sábado, somente no sábado, eu acredito que nós vamos chegar na faixa de 1.500 blocos já no final de agosto. Já dá para iniciar a fundação. Quando começa a fundação, a gente continua fazendo bloco e assim vai acrescentando mais, e acredito eu que uns 4.000 blocos fecha lá atrás todinho, 3.000 a 4.000 blocos, e nós vamos chegar lá sim, pastor. E só não falaram aqui que nós temos uma reciclagem também, onde nós recebemos papelão ou garrafa PET, latinha. E esse mês que a gente fez uma venda aí da reciclagem, rendeu R$115. Se nós colocar no cimento, no mínimo 4 sacos de cimento nós compramos. Então assim, você que está em casa, quando vir para a igreja, tiver 2 garrafinhas, pode trazer. Aqui do lado tem 2 caixas de água, onde nós estamos colocando as reciclagens. E isso é muito bom, porque rende também uma oferta que vai comprar os blocos, vai comprar cimento, vai comprar ferro, pedra, o que for necessário. É pouco, neste momento é pouco, mas se cada um trouxer pelo menos 2 garrafas em cada culto, acredito eu que nós vamos vender aí numa faixa de uns 250 no mês ou mais. Pode até ser mais. Amém, igreja? Eu peço a vocês, irmãos, que abrem a Bíblia em Neemias, capítulo 2, os 2 últimos versículos do capítulo 2, no versículo 19 e 20, aonde que um tempo eu venho estudando essa passagem, esse livro de Neemias. Confesso a vocês que tem algumas coisas ainda, muita coisa para aprender através desse livro de Neemias, capítulo 2, versículos 19 e 20. Irmãos, esse livro é muito bom, muito maravilhoso. E todos sabem que aqui vem falando sobre a reconstrução de Jerusalém, não do templo, porque o templo já tinha sido reconstruído, e aqui fala da muralha, da reconstrução, e uma luta muito grande. Amém, igreja? E a palavra do Senhor diz assim, ó: quando porém Sabalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Amém? Curva suas cabeças que eu quero orar um pouquinho.
Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, dou graças a Ti, Senhor Deus. Neste momento onde vai ser ministrada a Tua palavra, Senhor Deus, não é minha, mas é Sua. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor coloque palavras na minha boca para poder falar aqui com os irmãos, que eles possam sair daqui, soberano Deus, com a resposta do Senhor, com a resposta que vem do céu, com a resposta que vem de Ti, Senhor meu Deus, que eles possam sair daqui alegre, mas não sair da mesma forma que entrou. Senhor meu Deus, eu não sou nada, Senhor meu Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, dependente da Tua palavra, dependente de uma saúde, dependente, Senhor meu Deus, de tudo, porque o Senhor tem controle de tudo e tudo está nas Tuas mãos. Senhor meu Deus, nada passa despercebido de Ti, nada passa, Senhor meu Deus, sem o Senhor enxergar, porque o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onipresente, Senhor meu Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor é o único, Pai amado, Pai querido, que conhece o nosso futuro. Senhor meu Deus, Tu sabe dos sonhos, dos projetos de cada um que estás aqui, Senhor meu Deus, Tu sabe dos meus, Senhor meu Deus, e primeiramente, Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor meu Deus, para que nós possamos receber, Senhor meu Deus, do agrado que vem do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças eu Te dou por este momento da Tua palavra. Faça, Senhor meu Deus, o Teu agir neste lugar. Senhor meu Deus, faça o Teu agir aqui, Senhor meu Deus. Se for para curar, cura. Se for para libertar, liberta, Senhor meu Deus. Se for, Senhor meu Deus, algo extraordinário que nós não sabemos que pode acontecer, faça, Senhor meu Deus. Assim eu entrego nas Tuas mãos deste lugar a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, falar um pouco de Neemias. A história de Neemias é uma história rica, muito maravilhosa. A gente sabe que o povo de Israel, quando eles foram levados a cativeiro para a Babilônia, alguns estudiosos dizem que foi 586 mais ou menos antes de Cristo, que essa história começou, onde eles foram levados. Em 538 antes de Cristo também, os primeiros estavam se voltando para Jerusalém. A primeira leva. Dizem que a segunda leva foi em 458. E a história de Neemias, da reconstrução, começa em 445 antes de Cristo. E Neemias, no meio do que desleu, o que diz a palavra, no primeiro capítulo, no 20º ano do rei Artaxerxes, isso quer dizer no mês de novembro ou dezembro, começou a história de Neemias sobre a reconstrução. E Neemias, ele quando recebeu o irmão dele, Anani, ou Ananias, como dizem, ele queria saber como é que estava Jerusalém. Que ele estava em Suzã. Ele queria saber como é que estava a situação de Jerusalém, sobre o povo judeu. Ele queria de alguma forma saber. E o irmão dele, Anani, e alguns amigos que foram ao encontro dele, falou com ele como é que estava a situação. O povo estava passando por um momento difícil. Alguns dizem que estava sendo um povo miserável, dependendo de tudo. E a muralha estava, o muro de Jerusalém estava caído, as portas se fendeu em fogo, não tinha mais portas. Quando Neemias recebeu essa notícia, ele ficou muito preocupado, entristeceu demais, se compadeceu pela situação que estava passando aquele povo. Passando por uma dificuldade muito grande, tremenda. E ele parou um momento Quando ele recebeu a notícia, ele começou a chorar, na verdade. Sentou, começou a chorar, se lamentando pela situação que estava passando, preocupado com aquele povo. Chorava demais, compadeceu demais com isso. E ele queria fazer algo pelo aquele povo. Ele passou cerca de aproximadamente uns 90 dias. Uns 90 dias
se lamentando, orando e jejuando, por causa daquele povo que estava ali num grande sofrimento. Ele queria fazer algo para aquele povo. Estar num momento de muita alegria com alguns irmãos é muito bom, mas no momento de passar, que um irmão nosso está passando dificuldade, passando por um momento difícil, às vezes, muitas das vezes, dá as costas para os irmãos. No momento que está mais precisando de ser acolhido, de ouvir uma palavra, de estender a mão para poder ajudar, muitas das vezes dá as costas. E Neemias, ele não estava querendo isso, ele estava querendo ajudar de alguma forma aquele povo. Os irmãos dele, ele queria ajudar de alguma forma. E ele passou esse tempo todo orando a Deus, jejuando ao Senhor, se lamentando, clamando a Deus. Tanto que no capítulo 2, quando inicia, ele fala no mês de Nissan, no 20º ano de Artaxerxes, o rei da época. Ele começa a falar com Deus. Na oração de Neemias, que chama a atenção, que ele começa a oração falando com Deus, ele vem pedindo perdão a Deus. Ele pede perdão a Deus não só por ele, mas pelo povo todinho. Pelo povo, que o povo vem pecando, estava pecando e passou por aquela situação. E nas nossas orações, acredito eu que nós devemos fazer isso também, iniciar uma oração com o Senhor, pedindo perdão a Ele, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida. E Neemias, ele, na primeira oração dele, ele pede perdão pelo povo e pede perdão por ele, pelos pecados, pelas falhas. E Neemias, ele nessa oração, ele fala com o Senhor e quer ouvir uma resposta de Deus. Acredito eu que Deus falou com ele para ele ir diante do rei. E no mês de Nissan, que é aproximadamente fevereiro e março, por isso que eu falei que é aproximadamente 90 dias que ele estava orando, jejuando e se lamentando, porque ele começou entre novembro e dezembro, nesse choro, nesse jejum, nessa oração com Deus. E quando ele estava presente do rei, ele foi na presença do rei, foi entre fevereiro e março. Então, por isso que diz que é aproximadamente 90 dias de jejum e oração. Muitas das vezes a gente não consegue fazer nem um dia de jejum e nem oração de uns 5 minutos. Eu acho que está faltando alguma coisa entre nós. E Neemias, ele vai na presença do rei, está ali na presença do rei, porque ele era copeiro do rei. E nós sabemos que o copeiro do rei, na época, ele experimentava as bebidas antes que o rei tomasse, fosse vinho, algo, qualquer coisa, o copeiro experimentava para ver se não estava envenenado. O pai de Artaxerxes, o rei também, ele morreu na cama dele justamente por causa disso. Então, como Neemias era o copeiro, ele experimentava as bebidas do rei, antes que ele tomasse. E nesse momento que ele vai ao encontro do rei, ele está triste diante do rei. E para estar na presença do rei, não tinha que estar triste, tinha que estar bem disposto, mostrar para o rei que está bem, mas neste momento ele não estava bem, por causa da situação que estava passando o teu povo. E o rei pergunta a ele por que ele estava tão triste. Mas o rei mesmo fala para ele: a tua tristeza é do teu coração. O que queres que te faça? O que queres pedir? O rei pergunta para ele. E mais uma vez, antes dele tomar uma decisão, o que ele faz? Ele vai orar a Deus. Porque ele tinha que dar uma resposta para o rei, mas não tinha que ser qualquer resposta. Antes dele dar uma resposta, ele ora a Deus mais uma vez.
No momento a gente temos que orar sempre a Deus para receber algo dele, para um projeto dele na nossa vida. O que nós queremos de Deus, nós temos que orar e esperar a resposta dele. Ele poderia falar com o rei qualquer coisa, mas não. Se Deus orientou ele, se Deus olhou para ele, viu que o desejo que ele estava no coração, da reconstrução ali da muralha, para ajudar aquele povo, ele tinha que dar uma resposta. Querido, vou falar algo para vocês aqui que eu comentei na vigília, alguns de vocês estavam aqui, que aconteceu comigo, através de oração mesmo. Alguns de vocês sabem que eu tinha um trailer ali. Mas antes de eu entrar no trailer, antes de eu entrar ali, começar a trabalhar naquele trailer, veio a proposta para mim, para eu trabalhar ali. A proposta era R$300 pagar o aluguel, e eu tinha direito todos os maquinários dali de dentro. 2 freezers, chapa de hambúrguer, liquidificador industrial, tinha tudo, era só entrar com a mercadoria. E eu fui orar a Deus sobre esse negócio, porque é muito fácil, né? R$300 com tudo, não pagava luz nem água, tudo, é só comprar mercadoria, era muito fácil. Eu fui orar a Deus sobre esse negócio, e Deus fala comigo assim: não entra, não vai, porque você vai se afastar da minha presença. Aí eu tinha tomado a minha decisão de não entrar nesse negócio. Eu comentei com a minha esposa e falei assim: Andresa, o negócio é bom, R$300, tem tudo ali dentro, é só comprar mercadoria e entrar. Mas eu tive orando a Deus e Deus falou para mim não entrar, porque eu vou sair da presença dele. Aí ela falou assim: não, então deixa que eu entro, eu vou nesse negócio. Eu falei: tudo bem, eu só não quero me envolver. Aí ela entrou nesse negócio e começou a trabalhar durante a semana, o dia todo, tranquilo. E eu só por trás vendo a situação. Aí foi passando o tempo, ela colocou uma pessoa para trabalhar na parte da manhã e ela ficava à tarde. Depois ela colocou na parte da tarde e não estava indo mais. Aí o negócio acabou caindo nas minhas mãos. Aí quando caiu nas minhas mãos, eu fui tocando. Mas eu estava ficando muito cansado pela situação que estava passando. Por causa da pensão, o trailer, eu ia dormir tarde, ia dormir era mais de meia-noite para preparar uma massa para fazer os salgados. Às 4h30 da manhã eu levantava para fazer os salgados. Estava ficando muito cansativo. Eu morava aqui do lado, mas era muito cansativo para mim. Eu não dormia direito. A situação estava muito ruim, que eu não tinha tempo nem de orar ao Senhor. Se eu sentasse em qualquer lugar, eu já estava dormindo. Não tinha tempo nem de orar. Jejuar, muito menos. A busca do Senhor, a presença de Deus começou a me afastar. De estar no culto, eu morando aqui no lado, muitas das vezes chegava atrasado no culto. E nós sabemos que quanto mais próximo a gente mora da igreja, a gente chega atrasado. Daqui a 5 minutos vai começar o culto, eu me arrumo e vou. Aí quando a gente vai ver, já passou 15 minutos do culto. É sempre assim. Aí no exato momento, eu orando a Deus, eu falando: Senhor, me dá uma resposta, porque eu não sei o que fazer lá com o trailer. Eu nem precisava de uma resposta de Deus, porque Deus não queria que eu entrasse ali. Mas mesmo assim, eu orando a Deus, eu falando: Senhor, fala comigo. Me dá uma resposta do que eu tenho que fazer. E eu vim num culto de uma quarta-feira profética como essa. O pastor André estava aqui ministrando, o apóstolo estava ministrando a palavra. Eu cheguei aqui, já tinha os louvores passados, a ministração do dízimo de oferta também já tinha passado. Eu cheguei quase na metade da palavra. Olha, e eu morava do lado. Mas eu fui incomodado em casa para vir ao culto. Eu não viria ao culto. Nesse dia estava chovendo, fininho, mas estava chovendo. Mas eu vim, cheguei aqui na metade. Quando eu sentei, o apóstolo falou assim, eu nem sabia qual foi o livro que ele leu,
Eu não sei qual foi o tema, não sei. Eu só sei que eu cheguei aqui, a primeira coisa que o apóstolo falou foi assim: você tem sonho, tem projeto para o seu negócio, mas você não consegue executar. Sabe por quê? Porque Deus não está neste negócio. Deus não está neste negócio e você não consegue. Você pode ter sonho, pode ter projeto, você pode planejar várias coisas, mas você não vai conseguir, porque Deus não está nesse negócio. Porque quando Deus está neste negócio, você vai passar por momentos difíceis para um aprendizado, mas você não vai fechar o teu negócio. Mas quando Deus não está, não tem jeito. Você vai ter sonho, projeto, planejamento, de tudo, mas o recurso financeiro você não vai ter. Você não vai conseguir porque você é um servo de Deus. Muitas das pessoas conseguem porque às vezes está nas coisas erradas, fazendo as coisas erradas e colocando ali dentro. Mas no futuro tem consequência. Mas o servo de Deus, que ora a Deus, fala com Deus e querendo uma resposta, se Deus não tiver no teu negócio, não tem jeito. Você vai planejar, vai fazer de tudo, mas você não vai conseguir. Não vai conseguir. Quando eu recebi essa resposta de Deus, na mesma hora eu comecei a chorar. Eu já choro à toa. O louvor está aqui tocando, eu estou chorando. Qualquer palavra, se tocar no meu coração, chora. Eu sou assim. Então eu comecei a chorar. Chorava demais aí, acabou o culto. Eu parei ali atrás, chamei o apóstolo e falei assim: ó, essa palavra foi todinha para mim. A resposta que eu queria, o Senhor, Deus usou o Senhor aqui. Aí eu expliquei a ele tudo isso que eu falei com vocês. Eu tinha 15 dias para continuar no meu trabalho. 15 dias ali, trabalhava tranquilo, eu poderia entregar. Mas eu falei para ele: a partir de hoje, eu não trabalho mais ali. Eu tenho 15 dias para trabalhar, eu não preciso pagar mais nada, que já está pago, mas eu vou fechar. Cheguei em casa e falei com a minha esposa: ó, a partir de hoje eu não trabalho mais no trailer, o trailer está fechado, por causa disso, a resposta que Deus me deu. Então, meus queridos, quando a gente ora a Deus, a gente temos que ficar atento àquilo que Deus fala conosco, para que nós possamos seguir. E nessa passagem de Neemias, a gente vê que ele orou a Deus há muitos dias orando a Deus, jejuando a Deus e querendo uma resposta de Deus. Se ele estava com esse planejamento, ele estava nesse negócio, Deus estava nesse negócio, então ia dar certo. Tinha tudo para dar certo, não tinha como falhar. E como a gente leu nessa passagem, 3 pessoas queriam atrapalhar essa construção. 3 pessoas queriam atrapalhar. Queridos, cuidado com quem você fala o projeto de Deus da tua vida. O projeto que Deus colocou em você, para você executar, cuidado com quem fala. Não deixa todos participarem dos teus projetos que Deus colocou no teu coração. Quando Deus coloca um projeto na nossa vida para a gente executar, como aqui a palavra mesmo diz para Neemias, que Deus fará ele prosperar e a dar recurso para ele. E é isso que Deus faz em nossas vidas. Quando a gente tem projeto de Deus na nossa vida, não vai faltar nada. Não vai faltar. Deus, de alguma forma, Ele vai nos abençoar. De alguma forma, Deus vai dar um jeito de chegar, uma bênção na nossa vida para aquele projeto, aquela coisa irem adiante. Mas nós temos que se agarrar nisso, servir a Deus. Estamos num grande projeto aí da casa do Senhor. Todos sabem quem está sendo envolvido. Todos nós somos envolvidos nisso. Mas Deus tem tocado no coração de cada um nesse projeto, nessa construção do templo, na construção do muro ali atrás. Deus sabe cada um que está disposto verdadeiramente para executar isso. Não deixa que uma pessoa venha com palavras tentando desviar a tua atenção do projeto de Deus, o projeto de Deus na tua vida, aquilo que você tanto almeja. Neemias orava demais. A gente vê aqui na passagem do livro de Neemias, aproximadamente umas 10 orações dele, com ele e Deus, querendo a resposta de Deus. Deus faz a gente se prosperar na situação difícil.
na luta, mas nós temos que servir a Deus. Nós temos que fazer o melhor para Deus, o melhor para a nossa vida, se dedicar e buscar aquilo que Deus quer, porque Deus quer derramar algo grande sobre nós. Nós temos que saber o que nós queremos. Quando Neemias ele vai falar com o rei, e o rei fala para ele assim: o que queres? O que queres pedir? O que queres pedir, Neemias? E a gente vê na passagem bíblica várias, até quando Jesus foi curar um cego: o que queres que te faça? O cego poderia pedir ele uma esmola, mas ele queria enxergar. Ele pede a Jesus que ele voltasse a ver, que ele voltasse a enxergar. O que queres que Deus faça em sua vida? O que queres que Deus faça com você? Nós temos que saber pedir a Deus. E quando o rei fala isso para Neemias: o que queres pedir? E ele ora a Deus antes de dar a resposta. E ele pede algum tempo. Ele pede algum tempo, alguns dias, para ficar fora, deixar de servir ele ali, para resolver essa situação que estava passando em Jerusalém. Libera-me. Mas ele falou uns dias para o rei. Ele estava focado, que a ida dele ali, ele tinha que ser naquela época ali mesmo, naqueles dias, contado. Esteja focado naquilo que tu pedir a Deus. E Neemias estava focado. Falou com o rei a quantidade de dias. A Bíblia não relata a quantidade de dias, mas ele fala para o rei que quer alguns dias ficar ausente. E ali ele começa a ficar focado. Quando ele chega em Jerusalém, ele focado naquilo, só que ele não contou nada para os amigos dele, os irmãos dele, não contou nada. Ele ficou 3 dias para depois começar a rodar em Jerusalém para ver como é que estava a situação. Depois que ele foi falar para os amigos dele, alguns amigos dele estavam acompanhando ele, mas ele não tinha contado nada. Ele não tinha falado nada até aquele momento, o que Deus tinha colocado no coração dele. Depois que ele fala para aqueles irmãos que estavam ali, todos ficaram animados pela grande obra que seria feita naquele lugar. E Neemias, ele fala para ele sobre as coisas que Deus tinha dado para ele, porque antes dele ir para Jerusalém, ele pede carta ao rei para levar para os governadores vizinhos. Ele pede carta e sai distribuindo. E pede carta também para Asaf, que era o responsável pelo jardim, onde ele precisava de madeira para a reconstrução. E ali os recursos foi chegando na mão dele. Ele fala para os amigos deles que estavam ali no momento, e todos se alegram sobre os recursos também, e todos estavam juntos naquela grande obra. Mas eles precisavam executar aquela grande obra. E essas 3 pessoas que a Bíblia relata, dizem que eram governadores de algumas cidades. Foi por isso que ele estava tentando me impedir. Ele não queria que o povo de Israel voltasse ao que era antes. Eles tentaram de todas as formas atrapalhar essa obra, atrapalhar a construção, a reconstrução da muralha. Ele tentou de todas as formas. Tem um momento na passagem que fala que ele chama para Neemias ir com ele para ter uma conversa. E Neemias fala que ele está numa grande obra, que ele não tinha como abandonar essa grande obra, que ele estava numa grande obra de Deus. Ele não poderia deixar. Querido, quando você está numa grande obra, quando você está com um grande projeto, tudo vai vir para te atrapalhar. Tudo vai vir para não deixar você chegar no teu foco, aonde você quer. Todas as formas. E os 3 tentaram de todas as formas. Sabe por quê? Porque eles não fazem parte do projeto. Quem não faz parte do projeto não precisa ficar sabendo do projeto.
Quem não faz parte do projeto não tem que saber. Você tem que executar, você tem que estar com foco. Nós temos que estar com foco. O foco do projeto, daquilo que Deus colocou em nosso coração. Não deixe que fica desanimado, não deixe pessoas falar com palavras que tentam te derrubar, deixar você desanimado. Querido, eu sempre falo, mas é a pura verdade. Senhor, meu Deus. Muitas das vezes é das pessoas mais próximas que vêm as palavras para nos atrapalhar. E bem próxima mesmo. O que eu falo bem próximo não é amigos, não. É de família mesmo. Sabe por quê? Porque não quer ver o nosso crescimento. Porque não quer ver a nossa vitória. Porque ele não quer ver a gente por cima, só quer ver a gente por baixo. Sempre fala que não vai dar certo. Isso não vai longe. Você não vai conseguir. Essas são as principais palavras que chegam no nosso ouvido para tentar atrapalhar os nossos projetos, os nossos planos. Não é verdade? Se a gente falar que vamos querer comprar um carro, você não tem condições. Mas a gente não tem condições, não. Nós, servos do Senhor, Deus dá as condições para nós. Como o irmão falou aqui, no dízimo e oferta, se a gente basta só ser fiel com Deus. Ser fiel com Deus no pouco, e no muito também. A gente sendo fiel no pouco, Deus também vai nos abençoar. O mais importante é nós ser fiel com Deus. É acreditar em Deus. Porque o recurso, como a palavra diz, o recurso vem. Quando ele estava ministrando a palavra de dízimo e oferta, ele falou assim, no pouco. A gente fica muitas vezes preocupado de entregar um dízimo, uma oferta, entregar o dízimo ao Senhor, pela situação que é pouquinho. Eu fiz um propósito com Deus de entregar um certo valor para o Senhor toda semana. E numa semana eu falei assim, Senhor, eu não estou com esse valor completo, mas eu estou com uma vontade muito grande de entregar esse dízimo ao Senhor. E o Senhor falou para mim assim, o Senhor falou justamente assim para mim, não importa o valor, mas sim a tua fidelidade comigo. É a fidelidade nossa com Deus, é a nossa fidelidade com Deus que faz a gente se prosperar. Porque no momento mais difícil, a gente sendo fiel a Deus, em tudo, não somente em dízimos e ofertas, mas em tudo, ser fiel em Deus, e na busca da presença de Deus, ser fiel em Deus, nas obras do Senhor, ser fiel em Deus em tudo, Deus faz a gente prosperar. Não vai deixar nada faltar para a gente. Não deixa, porque a palavra do Senhor não mente. Porque um servo do Senhor jamais vai mendigar. Jamais vai passar por necessidade. E nem o filho do servo vai mendigar um pão. É por causa da nossa fidelidade com Ele. Por isso que Deus faz a gente prosperar. Num momento difícil, que a gente acha que não vai acontecer, a gente fica preocupado, Deus levanta o recurso. Deus levanta um recurso para nos abençoar daquilo que a gente precisa no momento. Eu falo isso por experiência própria. Muitas coisas na minha vida aconteceu que eu descabelar, já não tenho pouco cabelo, né? Baixo, descabelar mesmo, se preocupar de não dormir, de passar noites em claro. Olhar para minhas filhas, para minha esposa, e eu olhando para ela e eu sem dormir, preocupado nas coisas que está para acontecer. O momento de pagar uma conta de luz de R$860, até o dia seguinte, eu sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, e na pensão ter vendido 6 quentinhas, isso 12:30, eu só tinha R$240. Com 6 refeições eu tinha que pagar uma conta de luz de 860 no dia seguinte. E eu ir para casa, deixar aqui a pensão e ir para casa orando, de bicicleta. Na época eu estava entregando de bicicleta, ia conversando com Deus até chegar em casa e falar: Senhor, a tua palavra diz que nós temos que olhar para o alto e de lá virá o nosso socorro. A tua palavra diz que nós temos que entrar no quarto, no secreto, e conversar contigo. A tua palavra diz que o servo do Senhor jamais passar necessidade, nem o filho do servo mendigar o pão. Isso eu fui falando com Deus, indo para minha casa, e eu, com essa situação todinha. E eu chegar na minha casa, eu me derramar com o Senhor, chorar muito aos pés do Senhor, fechar a porta, eu e Deus, não tinha ninguém em casa, só eu e Deus. E eu chorando, falando com Deus pela situação que eu estava passando. Aí Deus fala assim comigo: como é que está a tua fidelidade comigo, João?
Nessa época eu fiquei um tempo sem entregar meu dízimo. Eu fiquei um tempo sem fazer a obra do Senhor de excelência. Como é que está a tua fidelidade comigo, João? Aí eu já estava chorando, chorei mais ainda, e vai o propósito com Deus. Aí entrou o propósito, e o Senhor fala assim comigo dentro do quarto: quando você deve, as pessoas te procuram para te cobrar. Faça o mesmo para aqueles que te devem. E Deus foi mostrando, falando para mim quais são as pessoas que eu tinha que ir, as que estavam me devendo. Saí do meu quarto, vim para cá, cheguei aqui, já tinha 16 refeições vendidas, fechou um dia com 24 refeições vendidas, e eu fui em cima das pessoas que Deus falou comigo: vai atrás delas, aquelas que estão te devendo. Eu fui atrás das pessoas que Deus falou comigo, e todas elas me pagou. No dia seguinte eu estava pagando a conta de luz, tinha mercadoria para trabalhar, e Deus foi me abençoando. Por isso, a fidelidade com Deus faz a gente prosperar. Não fica desanimado, não fica triste se nos teus sonhos, nos teus projetos, as pessoas vêm falar contigo para deixar você desanimado, tirar você do teu foco. Não, continua focado naquilo que Deus colocou em você, que Deus vai te prosperar. Não deixe que ninguém venha abalar você. Não deixa, porque coisas grandes virão. Só basta ser fiel com Deus, que Ele te faz prosperar. Não deixe que as pessoas venham te impedir. Muitos vão tentar, mas não vão conseguir, porque o projeto de Deus que tem para você vai ser executado, porque Deus está nesse negócio. Mas se você desanimar, procura uma resposta de Deus. Deixa que Deus te usar. Deixa Deus falar contigo. Fica atento naquilo que Deus quer falar com você. Não fique desanimado. Amém? Fique de pé, que eu quero finalizar orando a Deus pela tua vida, orando a Deus pelos teus projetos. Amém? Pai, nesta noite, Senhor meu Deus, essa palavra que foi ministrada aqui, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu tenho certeza, Senhor meu Deus, que alguma coisa penetrou no coração dos irmãos que estão presentes. Alguma resposta, Senhor meu Deus, que estava precisando ouvir do Senhor, ouviu, Senhor meu Deus. Pai amado, Pai querido, graças te dou pela vida de cada um que está presente aqui. Porque nenhum deles, Senhor meu Deus, saiu de casa à toa. Nenhum deles, Senhor meu Deus, saiu de casa não tendo nada, só por estar aqui na casa do Senhor. Mas eu tenho certeza que saíram da sua casa, primeiramente para adorar o Senhor. Primeiramente a busca da tua presença, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe cada dia mais as pessoas que estão presentes neste lugar, Senhor meu Deus. Aquele que vem buscar a tua resposta, aquele que está saindo daqui com a resposta que vem do Senhor. Abençoa, Senhor meu Deus, cada dia mais, cada um que está presente neste lugar, Senhor meu Deus. Que ele possa ter um restante de semana, Senhor meu Deus, abençoada por Senhor. Senhor meu Deus, que a tua mão fica sobre ele, Senhor meu Deus, que a tua mão fica protegendo, que a tua mão forte, Senhor meu Deus. Proteja cada um nesse dia a dia, Senhor Jesus Cristo. Dê livramento, Senhor meu Deus. Dê livramento para cada um deles, Senhor Jesus Cristo. Proteja e livra de todo o mal, Senhor meu Deus. Pai amado, Pai querido, eu creio que nesta semana a resposta, Senhor meu Deus, deles vai acontecer, Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, não deixa os teus filhos ficar desanimados, Senhor meu Deus. Não deixa, Senhor meu Deus, seus filhos receber resposta, palavra de pessoas negativas, Senhor meu Deus. Pessoas que vêm atrapalhar os sonhos
projetos de cada um, Senhor meu Deus. Faça que os teus filhos executem aquilo que o Senhor colocou no coração, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha abençoar a cada dia mais, Senhor meu Deus, os teus filhos. Que eles possam receber do céu, Senhor meu Deus, aquilo que vem do Senhor, Pai. Que eles possam se alegrar, Senhor meu Deus. Não deixe os teus filhos ficar abatidos, Senhor meu Deus. Aqueles que buscam a tua presença, Senhor meu Deus, venha buscar cada vez mais, Senhor meu Deus. Porque a obra do Senhor é grande. O projeto do Senhor é grande. O projeto que o Senhor tem para cada um, Senhor meu Deus, é grande, Senhor meu Deus. A gente sabe que as dificuldades vêm para tentar nos atrapalhar, Senhor meu Deus. Aquilo que vem, Senhor meu Deus, para nos prender, Senhor meu Deus, mas nós temos que receber, Senhor meu Deus, para um projeto que o Senhor colocou em nosso coração de aprendizado, Senhor meu Deus. Nada deixa nos atrapalhar, Senhor Jesus Cristo, nesse crescimento, que nós possamos estar na Tua presença a cada dia mais, fazer como Neemias, Senhor meu Deus, está orando constantemente ao Senhor, esperando primeiro a resposta que vem de Ti. Fazer que nem Neemias, Senhor meu Deus, está focado, Senhor meu Deus, na grande obra que o Senhor colocou no coração de Neemias. Assim que você vem colocando, Senhor Deus, assim que o Senhor vem colocando no coração de cada um, possa, Senhor Jesus Cristo, estar focado, Senhor meu Deus. Se vai levar um mês, se vai levar 2 meses, se vai levar 15 dias, ou até na próxima semana, Senhor meu Deus, mas que possa estar focado, Senhor meu Deus. Nada vem atrapalhar, Pai. Não permite aquele, Senhor Deus, que não faz parte do projeto, que não faz parte do negócio, Senhor meu Deus, fazer algo que para querer atrapalhar, distanciar o teu filho da tua presença, primeiramente, Senhor meu Deus, mas dos projetos que o Senhor colocou no coração. Pai amado, Pai querido, não deixa, Senhor meu Deus, os irmãos dessa igreja ficar desanimados com a grande obra que está acontecendo, que iniciou, Senhor meu Deus, na construção da muralha, Senhor meu Deus, que vai ser aqui atrás, muralha sim, porque ela não é baixinha, ela vai ser alta, Senhor meu Deus, e os blocos já iniciou a ser construído, e daí, Senhor meu Deus, em diante, eu creio no Senhor, porque o projeto vem do Senhor, o projeto vem de Ti, Senhor meu Deus. Não deixe o teu espírito ficar desanimado, mas sim acreditar cada vez mais, Senhor meu Deus, porque o recurso, eu creio, o recurso já vem do Senhor, e nós vamos executar essa grande obra, Senhor meu Deus, porque pertence a Ti, e nós vamos executar essa grande obra, Pai, com muita alegria, com muito prazer. Tu sabes, Senhor meu Deus, a necessidade de cada um de estar presente neste lugar. Muito, Senhor Deus, vai estar trabalhando no dia, mas como o irmão falou, se você doar um dia no mês, você já está doando bastante. Pai amado, Pai querido, que faça, Senhor meu Deus, que todo esteja presente nessa grande obra, Pai, porque essa grande obra não vai ser tão rápido assim, mas vai ser no tempo, e nós vamos estar focados, Senhor meu Deus, nessa grande obra do Senhor. Pai amado, Pai querido, traga, Senhor meu Deus, recurso, porque os teus filhos estão animados, e tu sabes, Senhor meu Deus, que todos vão estar focado nessa grande obra do Senhor. Pai amado, Pai querido, leva teus filhos, teus servos para as suas casas, Senhor meu Deus, proteja nessa ida, Senhor meu Deus, que possas passar uma noite brilhante, uma noite de descanso, uma noite que acredito eu, que alguns vai ter a resposta do Senhor, através de sonhos, Senhor meu Deus, tu vai dar uma resposta para o teu filho, e esse teu filho vai dar testemunho dessa resposta dessa noite ainda. Assim eu creio, Senhor meu Deus, que cada um que vai sair daqui vai ter a tua resposta durante 7 dias, Senhor meu Deus. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou terminar de tomar minha água, né? Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando, né, a vida do nosso irmão. Ministério de Louvor louva? Não, né? Mas deve estar sentindo falta. Cadê o Ministério de Louvor? Nossos levitas estudam. E acabou as férias, né, queridos? Então, assim, no momento eles não estão presentes, justamente porque estão na faculdade. Quem abriu o louvor hoje foi o Ministério de Louvor da Geração Power, mas como vocês sabem, eles têm o culto deles lá em cima, ainda está tendo culto lá em cima com eles, então por isso a ausência do Ministério de Louvor. Amém? Antes de irmos embora, eu gostaria só de fazer um anúncio. Dá para passar a imagem aí, Vinícius? Dia 21 agora, batismo, né? Se Deus tocou no teu coração, você ainda não for batizado e queira se batizar,
A gente vai estar fazendo uma palestra no dia 15, no domingo, dia 15 pela manhã, sobre o batismo, a importância do batismo. E o batismo será realizado no Sítio Paraíso, aqui em Queimados. Saiu da Dutra, 5 minutinhos, você já sai da Dutra de novo, já tá no sítio. Aí, de repente, fala assim, mas, pastora, por que no sítio? A igreja tem piscina aqui. Sim, tem. Só que, às vezes, a gente quer algo diferente, né? E como estaremos realizando o batismo para 8 jovens, jovem gosta de se divertir, gosta de jogar um futebol, né? O nosso terreno ainda não está muito legal para jogar uma bola. De vez em quando eles até arriscam, né? Mas ainda tem uns buraquinhos. A gente vai estar tratando isso muito em breve, né? Inclusive, a assistência social está levantando um projeto que vamos ter